as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Oremos. Ó Pai Santo, na Tua presença nos encontramos mais uma vez neste dia, Senhor, para entregar a Tua mensagem ao Teu povo. Unge-nos para que possamos falar aquilo que Tu queres. Ilumina o Teu povo para que ele possa entendê-la. Em nome de Cristo é que nós te oramos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. O momento que o servo de Deus, Moisés, estava vivendo na direção daquele povo, na maioria incrédulo, era muito difícil. Nessa oportunidade, nós podemos dizer que era terrível. Pode-se até dizer que Moisés estava num beco sem saída. Todo o exército mais poderoso da época, atrás dele com o povo de Israel, e o mar na frente. Era, de fato, uma situação de veras embaraçosa. Mas, naquele momento, veio a palavra do Senhor a Moisés. Nesses termos. Que ele iria pelejar por ele. O Senhor pelejará por vós. E naquele momento, Moisés acreditou e convidou o povo, todo aquele povo, a esperar por um milagre. Um milagre que aconteceria naquele mesmo dia. Aquelas palavras de Moisés foram palavras extremamente animadoras. Talvez até fáceis de serem ditas, mas que somente o poder divino poderia concretizar. Uma das grandes frustrações espirituais com que um homem espiritual se defronta é com a sua impotência. Naquele momento, Moisés estava terrivelmente desesperado, porque se sentiu impotente diante daquela situação. Poderia
proferir palavras de grande poder espiritual, mas poderiam não ver nada acontecer. Meus irmãos, nós devemos prestar atenção nas coisas e usar a inteligência que Deus nos deu para pensar. Porque se nós nos comportarmos assim, nós vamos descobrir uma coisa muito importante. É que o homem nunca avançou em nada, principalmente no que trata o relacionamento entre si. O homem vive através dos tempos batendo cabeça. E como nós vimos hoje de manhã, a grande estratégia é a autodestruição. E até no terreno espiritual, o homem tem buscado sinais e milagres mais para excitação do que propriamente para a concretização. Espiritualidade é muito mais do que isso. Espiritualidade é muito mais do que ficar o tempo todo usando palavras que aparentemente têm significado poderoso, mas que não dá em nada. Nós precisamos, de fato, acreditar no nosso Deus. E que Ele faz milagres. E, via de regra, o seu povo é pego de surpresa com os milagres que Deus faz. E são os milagres que Deus faz que nos confere fé. E nós precisamos sempre viver cada experiência nossa com Deus. Porque se aquele povo de Israel olhassem para trás e vissem e lembrassem das pragas miraculosas que Deus tinha imposto sobre o Egito para que eles miraculosamente fossem livrados, não seria demais esperar por mais um milagre, mas eles ficaram duvidando, eles ficaram questionando. Nós também, meus irmãos, é verdade que quando acontece algo de extraordinário na nossa vida, na hora que acontece, nós somos capazes de soltar até um aleluia em voz alta. Mas depois de algum tempo, nossa fé volta à normalidade, que não agrada a Deus. E novamente nós começamos, não muito encorajados, a esperar um novo milagre. O nosso propósito, meus irmãos, nesta reflexão da palavra é exatamente esta: mostrar à luz do ensino da palavra de Deus que é Deus quem peleja por nós.
E é por isso que nós devemos esperar o tempo todo, porque nós não somos capazes de avançar. Nós somos capazes de ficar batendo cabeça, não de avançar. Nós podemos ler, contar aqui exemplos sem conta de que na vida dos filhos de Deus é Deus quem peleja por eles. Aqui nós estamos observando, nesse momento especial, difícil para Moisés, é Deus que abre as águas do mar. Êxodo 14, nos versículos seguintes, 19 a 22, nós lemos. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Quem fez o vento oriental soprar e abrir o caminho no meio do mar? Foi o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Domingo passado nós vimos o exemplo da tomada de Jericó. Quem foi que levou o povo de Deus a tomar Jericó? A derrubar as muralhas mais fortes daquela época. O Senhor entregou a cidade aos seus filhos. Quando os sírios, muito mais fortes do que os israelitas, sitiaram Samaria e a fome atingiu de maneira dura a todo Israel, a ponto de se vender uma cabeça de jumento por quase 1 quilo de prata. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Aqui Deus pelejando. Aqui Deus trabalhando
operando maravilhosamente em favor dos seus filhos. Naquela situação. E veja o que aconteceu. Em 2 Reis, capítulo 7 e 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Deus operando, Deus pelejando pelo seu povo, que não tinham a mínima condição de enfrentar este exército. Quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, o que foi que eles fizeram? Paulo e Silas sabiam exatamente que era Deus que pelejava por eles. E por isso eles só oraram e cantaram. Não fizeram outra coisa. Não usaram armas. Não fizeram ninguém de refém. Mas Deus pelejou por eles, abrindo o presídio, abrindo a prisão. E Deus sempre usa instrumentos que nós não sabemos quais são. Porque Ele usa instrumentos de acordo com a sua vontade. Deus tem a sua maneira de pelejar. Ele tem a sua maneira de agir. Ele é soberano. Por isso ele usa os instrumentos que ele quer. Por exemplo, contra os filisteus. Deus usa uma estaca. Depois dele foi Sangar, Juízes 3:31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de boi. E também ele libertou a Israel. O que é uma aguilhada? Vocês que são da cidade, a aguilhada é aquela vara com um ferrão na ponta. E aqui no Agreste de Pernambuco, pelo menos na década de 70, eu vi usarem muito para fazer os bois. Puxarem os carros de boi. Então, essa foi a arma que Deus usou. Deus usou também tochas, roçada, estrelas, em Juízes capítulo 5 e 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram, 7 e 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros.
e segurava na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gedeão. Como nós podemos observar neste e mais outros belos exemplos bíblicos, Deus, cujos caminhos não são os nossos caminhos, nem os pensamentos são os nossos pensamentos, age como e onde Ele quer. Independente do que nós pensamos. Independente do que nós fazemos. Graças a Ele. E Deus muitas vezes usa, como nós vimos, instrumentos vis, instrumentos desprezíveis aos nossos olhos. Imagina, meu Deus. Se Deus usa esses instrumentos para fazer as maravilhas que Ele fez, prestem atenção, pensem o que Deus pode fazer usando a mim e a você. O nosso Deus é um Deus que não para de pelejar. É um Deus que não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Neste momento em que nós vivemos uma hora de confusão econômica, uma hora de confusão política, uma hora de confusão social, uma hora de confusão moral. E por conta disso, uma hora de grande confusão espiritual. Vivemos, por assim dizer, um caos. Nós precisamos procurar sentir a ação de Deus, porque Ele está pelejando por nós nesse caos. Precisamos sentir a sua presença e, principalmente, a sua soberania. O salmista, no Salmo 46, versículos 8 e 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Meu irmão, você tem contemplado durante a sua vida, durante a sua experiência cristã, as obras do Senhor? Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem vivido acreditando que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Deus está trabalhando. Por que eu estou afirmando isto? Porque é isto que a Bíblia nos ensina.
Em João capítulo 5, versículo 17. O nosso Senhor Jesus Cristo dá esse testemunho. João 15, 17 diz: mas ele, nosso Senhor Jesus Cristo, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aquele que nele espera. Então, Deus trabalha por nós. Ele peleja por nós. Mas ele também trabalha em nós, nos moldando. Veja o que Jeremias diz no capítulo 18. Nos versículos 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: expõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Temos aqui, meus irmãos, diante da situação em que a humanidade vive, a maior mensagem que você poderia ouvir no dia de hoje. Nós vivemos cantando e encantados com o pseudo-avanço do homem. Quando, na realidade, não há nenhum avanço. Pensemos em armas. As nações mais poderosas do mundo têm as armas mais avançadas do mundo. Mas para que elas servem? Quando um descobre que a outra nação está sendo administrada por uma pessoa fraca, que não tem coragem de usar as armas, tenta. E invade uma nação soberana
sem ser atacado por ela. Isso é avanço? Tudo que o homem faz é bater cabeça. Isso é o que não há avanço nenhum. Se nós quisermos, de fato, ter satisfação, ser feliz, só em Deus. Aquele que, ao criar o homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E só em Deus nós podemos ter dele em nós, de novo, o sopro na nossa alma e ter a alegria, a certeza e a segurança de que ele está pelejando por mim e por você. Durmamos tranquilo, porque isso que acontece na vida de todo aquele que crê em Deus e vive de acordo com a sua palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, procedamos assim. Amém.